Mas vamos lá. Amores, qualquer dúvida, tá? Eu estou aqui à disposição para vocês pararem, me perguntarem, fiquem à vontade. Eu peço muito a Deus que se você for fazer em civil, tu vai fazer em civil, Francisco? Vai, né? Tô pensando em fazer em penal mesmo, mas vai que, né? Vai levar uma peia. Como assim? Se bem que contra-razões, né, pessoal? O princípio básico dela é sempre o mesmo. A gente descobre que vai fazer uma contrarrazão quando a parte é intimada para responder a algum quê? Recurso, né? Alguém interpôs um recurso, a outra parte precisa ser intimada para responder. Contra-razões é sempre a resposta a um recurso, tá bom? E esse recurso, ele foi, obviamente, né, interposto pela outra parte, né? Você vai advogar para a parte que vai ter que responder esse recurso. Esse recurso na área civil, ele pode ser uma apelação, ele pode ser um recurso de agravo de instrumento, pode ser um agravo interno, pode ser embargos de declaração, porque a gente também faz contrarrazões, tá? Interpõe contrarrazões quando vamos responder um embargo de declaração. Um recurso especial, um recurso extraordinário, ou seja, estaremos em sede de recurso, né? E vai abrir o prazo para você, enquanto advogado da parte, fazer essa resposta. E essa resposta vai ser por meio das contrarrazões. Gente, pode parecer ser muito besta o que eu vou falar agora, mas eu preciso falar, tá bom? Cuidado com a grafia ortográfica ali, ó, tá? Contrarrazões, se escreve tudo junto e tem RR. Professora, tá doida, é? Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesses meus 19 anos de docência, eu sei, não parece que eu tenho 19 de idade. Brincadeira. Francisco não pode rir, porque é quase uma verdade. Vamos lá. O que acontece? Nesses meus quase 19 anos de docência, pessoal, eu já vi muita gente escrevendo contra-razões erradas, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu digo é, pelo amor de Deus, bota o nome da peça da forma correta, né? Vamos ter uma atenção em relação a isso, beleza? Então, deixa eu passar aqui um slide, porque agora a gente vai colocar aqui o fundamento legal. Um slide eu coloquei, né, que são respostas essenciais ao recurso interposto pela parte contrária, visando defender a manutenção da decisão impugnada, são cabíveis em diversos tipos de recursos, como apelações e agravos, né? Embargos também. Embargos também. Não podemos esquecer disso, tá certo? Então, a fundamentação eu vou deixar disponível aqui para vocês, mas a gente vai trabalhar um pouco sobre isso aí, né? Por quê, meus amores? Porque quando a gente está diante, né, das contras-razões, a gente precisa olhar, voltar o olhar para o recurso que está sendo respondido. Porque se for apelação, tem uma fundamentação. Se for recurso de agravo de instrumento, haverá outra fundamentação. Se a gente estiver falando de um recurso especial, outra fundamentação também. Então, vamos lá. Apelação, que é o clássico, 1010, parágrafo 1º do CPC. Agravo do instrumento, 1019, inciso 2º do CPC, certo? Então, o que acontece? Depende do tipo. Embargos que é muito comum também. 1023, parágrafo 2º, né? Então, a gente precisa voltar a olhar, né? Primeiro, você vai saber, obviamente, que trata-se de uma resposta ao recurso que a outra parte, né, interpôs, e você vai interpor a contrarrazão, né? Obviamente, espelhando esse recurso. Então, se a pessoa entrou com apelação, sua contrarrazão vai ser em relação à apelação. Se a pessoa entrou com agravo de instrumento, vai ser em relação ao agravo de instrumento. E assim sucessivamente, ok? A gente precisa tomar cuidado com o endereçamento, a forma e o prazo, tá? Por quê? Porque o endereçamento das contrarrazões e o prazo, obviamente, vai estar vinculado ao recurso que se está oferecendo resposta. Tá? Então, em regra, não é somente quanto ao endereçamento, mas na forma geral, elas vão seguir a forma do recurso que está respondendo, tá certo? Esse prazo,
Em regra, ele é de 15 dias, exceto quando estamos tratando de embargos, porque embargos de declaração têm prazo de 5 dias, tá certo? Então, a gente precisa estar atento, vamos voltar sempre o nosso olhar para o tipo de recurso, que é a outra parte, e depois, e aí você vê qual é que vai ser o prazo, porque vai ser o prazo com equivalência. A regra é que são 15 dias úteis, mas embargo de declaração, que é considerado, né, um tipo de recurso, é uma forma de se recorrer, né, mas especificamente quando há omissão, obscuridade, né, enfim, então é um prazo ali menor de 5 dias, tá certo? Vamos tratar sobre preliminar em contras-razões. Pode ser que, em caso prático de quem vá fazer exame da ordem nesta área, tenha lá um recurso de apelação, né? Sei lá, e você precise trabalhar, né? Trabalhar ali melhor, obviamente, né? Essa questão das preliminares. Da mesma forma que no recurso de apelação a gente observa se existe matéria preliminar, nas contras-razões também, tá certo? Por quê? Porque a própria apelação também tem a arguição de preliminares, né? Então a gente meio que replica aqui. Agora, basicamente você vai fazer isso para poder. É como se fosse a ideia, a essência das contras-razões, é basicamente aquela essência que a gente tem na contestação, né? Quando estamos tratando ali de uma petição inicial. Porque, bem, na verdade, pessoal, o recurso, o que é o recurso, né? A fase recursal no universo processual? É a inicial de segundo grau, entendeu? É a inicial de segundo grau. E, aliás, vocês sabem que eu sou advogada, né? Que eu advogo todos os dias, every day. E aí, o que acontece, pessoal? Quando a gente vai protocolar, só uma curiosidade aqui para vocês, quando a gente vai protocolar isso no PJE, tá? Você, na hora de protocolar, no segundo grau, tá lá como petição inicial. Então, por exemplo, se você vai protocolar ali uma apelação, tá lá como petição inicial, tá? Por quê? Porque, na verdade, um recurso no segundo grau nada mais é do que isso, né? É o início ali. Lógico que a gente vai falar isso na OAB, né, pessoal? Estou falando isso só na prática, assim, porque eu trago um pouco também de prática aqui para vocês, tá certo? Tanto que quem vai protocolar pela primeira vez no PJE fica meio que com as placas coladas, porque primeiro tem que entrar, logar no PJE para o segundo grau, e depois não vai ter, às vezes lá, vai ter a opção de petição inicial, que via de regra vai ser apelação. As contrarrazões vai ter que ser feito ali, né? Digamos assim, de contestação a nível de segundo grau, vai ser a resposta em relação àquele recurso, né? E que a gente vai trabalhar isso aqui agora, certo? Então, a gente precisa observar, né, matérias não abrangidas ali, tá? Que possam ser levantadas, né? Uma decisão interlocutória, por exemplo, que envolva alguma matéria ali que não foi contemplada, né? O indeferimento de uma prova testemunhal oral, né? Então, isso precisa tudo ser arguído aqui, tá? Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para mudar isso aqui, que a gente já está adiantando mais, né? Aqui, ó, prazo padrão, já falei que é 15 dias, exceção 5 dias em embargos, endereçamento correto, né? Sempre seguindo a lógica do recurso respondido, porque foi aquilo que eu falei, as contras-razões, elas vão espelhar o que aconteceu lá naquele recurso que está sendo falado. Ok, meus amores? Dúvidas até o momento? Fale agora ou cale-se para sempre. Aliás, ô Ira, eu tô achando que o Zenilton aí tá só de corpo presente. Zenilton, cadê você? E aí, professor, tudo bem? Boa noite, você não estava falando. Sim, mas eu estava quietinho, comportado aqui do outro lado. Não, mas eu estava dando boa noite para você. Não, não, eu não entendi. Você falou boa noite, aí eu de um joia, não foi, não? Não, sei Foi disso não. sim. Tá bom, boa noite. Vamos lá, meus amores, vamos lá. Então, vamos verificar aqui, tá certo? As contras-razões, quando, por exemplo, estamos diante de uma apelação. Caiu já em 2024, com a gloriosa FGV, para não dizer outro nome, né, meus queridos? Eu falo que é a boca do capeta.
Desculpa. FGV é terrível, 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 terrível. Mostrar aqui para vocês a questãozinha, fazer a leitura, e aí eu vou explicar para vocês o que a gente pode estar analisando neste caso, não é mesmo? Vamos lá. Deixa eu ver se eu compartilho essa tela aqui com vocês. Rapidão. Sai um pouco do nosso slide, tá? Para poder compartilhar aqui qual foi essa questão. Se caiu em 2024 e não caiu mais, existe uma chance de se cobrar contra-razões. Eu estou apostando sempre ali ou em apelação ou em contra-razões em relação ao direito civil, tá? Por quê? Porque já tem um tempo aí que não cai, né, pessoal? Eles não vão ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Ah, é o inicial de alimentos. Ah, é um divórcio. Não, pessoal, isso tem alterações ali, né, no decorrer do tempo, né? Como foi em 2024, pode ser, quem sabe. Vitor, boa noite. Meu querido, você vai fazer o AB? Ou não? É só uma curiosidade mesmo, viu? Não tem problema não, se não for fazer agora. Não, o Vitor não está ouvindo, né? Então, vamos continuar aqui, né? Vamos para o que interessa nesse caso. Olga, domiciliada em Teresina, Piauí, adquiriu em janeiro de 2022 uma chapinha de cabelo na loja Casa Mil, sediada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o objetivo de fazer um penteado especial para um casamento em que seria madrinha, a se realizar na semana seguinte. No dia da cerimônia, a Olga, pela primeira vez, ligou o produto que esquentou em excesso, queimou seus longos cabelos. Eita! Em consequência, Olga precisou procurar um hospital e não pôde comparecer ao casamento. Meu Deus do céu, misericórdia, né? Isso para a mulher é o fim da vida. Olga, então, ajuizou em março de 2023 ação de reparação de danos morais e materiais em face de Casa Mil, objetivando recebimento de indenização no valor de R$100 mil, tendo sido a petição inicial distribuída segundo a Vara Civil de Teresina. Em contestação, a ré sustentou preliminarmente a incompetência do juízo por não ser o de sua sede. No mérito, olha lá na Vara Civil de Teresina, tá? A juíza disse que não tinha competência. Vamos lá. Quer dizer, a juíza não, a contestação, né? Preliminarmente levantou a incompetência, certo? Muito bem. No mérito, sustentou a ocorrência da prescrição em virtude do transcurso de prazo superior a 1 ano entre a ocorrência do dano e o ajuizamento da ação. Alegou também a ausência de sua responsabilidade, seja porque não restou comprovada a sua culpa, seja porque não fabricou o produto alegadamente defeituoso. Em provas, a parte autora requereu a oitiva de testemunhas, o que foi indeferido pela juíza responsável pelo caso, por entender impertinente o esclarecimento dos fatos, embora a Olga entendesse necessária tal prova, em nome de sua ampla defesa. No dia 3/7, segunda-feira, 3/7 de 2023, foi publicada a sentença do processo. O pedido foi julgado procedente, com a condenação de Casa Mil ao pagamento da integralidade da indenização pleiteada na inicial. Nenhuma das alegações da ré foi acolhida. Inconformada, a Casa Mil apresentou recurso de apelação no dia 24/7. Repisou o alegado em sua contestação no sentido da incompetência da segunda vara de Teresina, bem como da prescrição e da ausência de sua responsabilidade. Pleiteou a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Em seguida, a parte autora foi intimada a se manifestar sobre a apelação apresentada. Óbvio, né? Sempre que a manifestação for acerca de um recurso que alguém ingressou, essa peça vai ser contra razões. Aqui envolve o direito do consumidor na íntegra, né? Na qualidade de advogado de Olga, elabore a peça processual cabível para a defesa dos interesses de sua cliente, indicando seus requisitos nos termos da legislação vigente. Considere a ausência de feriados no período. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.
Muito bem, meus amores, um caso clássico do direito do consumidor que, mais uma vez, está sendo exigido dentro do direito, né, do universo ali civilista. Que, diga-se de passagem, já é um universo muito cheio, né, de possibilidades. A gente, quando fala em área civil, as pessoas nem querem fazer, dadas as possibilidades, porque imagina, você cursa direito civil desde a parte geral até direito sucessório, o que, é que pode cair? Dentro dos 9 módulos, né? E aí ainda tem essa, né, de que eles colocam ali, de fato, a questão consumerista no meio desse bololô todinho, certo? Mas vamos para o que interessa. Pessoal, é óbvio que essa contestação aqui chega a ser, meu Deus do céu, desesperadora, né? Desesperadora. Primeiro porque não tem essa questão da competência, tá? Essa seção ali de incompetência não tem nada a ver com essa relação, porque vai ser, como isso é uma relação de consumo, a competência vai ser do endereço da consumidora, né? Muito bem. E vamos aqui analisando ponto a ponto, então, no caso, tá? O que acontece, né, pessoal? Ela, quando a empresa, no caso, né? Quando ela apresenta essas questões, obviamente ela está fazendo isso porque ela... É aquela história, né? Que aqui é uma prova da OAB, eles precisam inventar, né, uma situação hipotética para que vocês possam bater ponto a ponto. É mais ou menos o que acontece na prática, né? Só que na prática, eu não sei se a pessoa seria um advogado doido nesse nível aí, não. Mas tudo bem, né? Contra-razões, pessoal, sempre nós vamos ter aqui, primeiro, ao juízo da vara originária, né? Você dizendo que vai apresentar apelação. Na apelação, eu falei isso para vocês. A primeira folhinha, a primeira página, a gente dirige ao juízo que sentenciou, né? Então, aqui nesse caso prático, é o juízo da segunda vara civil da comarca de Teresina, tá? Então, vai colocar lá processo número, toda a vida, vai qualificar a parte. Você não sabe nada sobre Olga. No caso prático, nada foi falado sobre ela. O que é que você vai fazer? Você tem 2 alternativas se tratando de exame da ordem. Ou você vai colocar Olga, Estado Civil, nacionalidade, profissão, CPF, lá, ou o que eu sempre indico para os meus alunos é Olga, entre parênteses, qualificação completa. Por quê, pessoal? Porque você perde menos espaço de linhas, lembrem-se que vocês estão escrevendo à mão, e você perde menos tempo, o que é vida essencial, né? Na relação ali do exame da ordem, óbvio, né? Você fica perdendo tempo escrevendo, quanto mais tempo você perde escrevendo, pior, certo? Então, eu sempre falo, independente da área que você vai fazer sua prova, na hora que você tiver que qualificar alguém, pelo amor de Deus, não pega nem tempo, coloque lá, entre parênteses, qualificação completa, porque o examinador vai entender que você está qualificando de forma completa a parte, tá certo? Mas se você quiser copiar, Estado Civil, nacionalidade, profissão, só não pode inventar. Porque se inventar, o que acontece, pessoal? Se inventar, você pode ser o quê? Você pode ser desclassificado lá porque você identificou a prova, né? Vai ser entendido como uma espécie de identificação, tá? Vocês vão estar com vademecum. Então, é só correr lá, onde da parte que tem contra-razões, que vocês não precisam, são obrigados a ficar lembrando, né? Ah, eu vou lembrar aqui, que é isso, que é aquilo. Não. Você vai lá na parte que diz respeito a contra-razões e vai ter lá, artigo 1010, parágrafo 1º, né? Apresentar contra-razões. Então, nessa primeira folha, você vai dirigir sempre para o juízo de origem, vai ser a segunda vara civil da comarca de Teresina, nesse caso, e você vai apresentar contra-razões. Por quê? Porque esse juízo, pessoal, vai pegar tanto a apelação quanto as contra-razões, e aí isso vai, obviamente, né? Vai subir ali para o segundo grau. Então, em face de... Aí aqui eu acho que o nome... a loja é Casa Mil. Em face de Casa Mil, ou você vai botar qualificação completa, ou você vai colocar, né? Pessoa jurídica, direito privado, CNPJ, número, e-mail, número, sede,
né, espaço, lá, tá. Eu prefiro qualificação completa. A apelada requer a juntada dessas contratações aos autos para que sejam conhecidas na oportunidade de julgamento do recurso de apelação. Muito bem. E aí, termos em que pede deferimento, local, data, advogado. Muito bem. A segunda folha vai ser o quê? De forma idêntica ao que acontece com a apelação, vão ser contra-razões ali para o recurso de apelação, né? Então, é Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, falou que é Teresina, né? Vai colocar lá, apelante, né? O apelante, no caso aí, foi a Casa Civil, não foi a Olga. A Olga está entrando com contra-razões, né? Apelada, Olga, processo número, a botar, Egrégio Tribunal de Justiça, vírgula, Colenda Turma, vírgula. Vai primeiro falar do cabimento, né, pessoal? Porque a gente está falando aqui em sede de recurso, então você vai falar que essa resposta aqui ao recurso de apelação, né, ela cabe conforme o artigo 1010, parágrafo 1º do CPC, né? Tempestividade é o segundo ponto, tem que falar da tempestividade. Então, nos termos do artigo 1003, parágrafo 1º, as contrarrazões ao recurso de apelação são tempestivas, pois foram apresentadas dentro do prazo legal de 15 dias, com a contagem somente em dias úteis, conforme o 219. Oi. Quem ia falar? Alguém ligou o áudio aí. Caio, seja bem-vindo. Caio vai fazer o AB agora. Gente, esse povo entra na live. Hein, Ira? Eu vou falar o Ira vai responder. Esses meninos entram na live e não falam comigo, não, é? Que é isso? Estão com medo, professor. Com medo de quê, pelo amor de Deus? Falar. Meu Deus do céu. Minha gente, a hora é agora, viu? Só digo isso. Não é não, Ira? Tem que Povo tirar a não, dúvida agora na aula. Depois, não é? Meu Deus. Então, vou falar o segundo ponto aqui é a tempestividade. O terceiro ponto, pessoal, vai ser sempre a síntese da demanda. Então, vamos lá? Qual é o primeiro ponto? Cabimento. Segundo ponto, tempestividade. Terceiro ponto, síntese da demanda. Daí, lá na síntese da demanda, vocês vão basicamente usar o enunciado. Entenderam? Vocês vão usar o enunciado da questão, né? Onde vai falar lá aquela história toda, né? Que a Olga, que é domiciliada em Teresina, comprou uma chapinha na loja Casa Mil, sediada em Campo Grande, que ela ia fazer um penteado especial para o casamento, que ia ser madrinha, né? E por aí vai, tá certo? E vai contar toda aquela história que foi relatada lá pelo examinador. Isso é a síntese da demanda. A síntese da demanda já é dada lá pelo próprio caso. Aí nós vamos entrar nas preliminares, né? Preliminares de contrarrazão. Veja bem, aqui, pessoal, o que seria possível, né? O que seria possível? Na instrução, ela requereu prova oral, não é isso? Ela requereu que houvesse oitiva das testemunhas. E o juízo de primeiro grau negou, não é isso? Negou, certo? Então, pode colocar isso aqui, tá? Pode colocar aqui como preliminar, dizendo que a decisão interlocutória não foi abrangida ali dentro das hipóteses de cabimento, né, pelo recurso de agravo de instrumento, e aí cabe você pedir aqui, tá, que em função de, no momento da instrução, ter sido negado, né, a oitiva das testemunhas, coisa e tal, tal e coisa, e aí vocês vão colocar também a base legal, que vai ser o 1009, parágrafo 1º do CPC. Deixa eu só voltar aqui a compartilhar os slides, porque aí eu mostrei a questão e esqueci de compartilhar os slides de novo. Acho que isso aqui já até já foi.
Bora lá. E aí vocês vão colocar, né, efetivamente, falando ali das contrarrazões, vocês vão falar que, nesse caso, vocês perceberam que a sentença de primeiro grau, ela foi boa, né? Ela foi interessante. Abre a porta. Foi interessante para a parte. Então, obviamente, pessoal, vocês vão lutar para que essa sentença ela seja mantida, né? Porque é o caso de uma relação de natureza ali consumerista, aonde ela é destinatária final do produto, a empresa Casa Mil, né? Ela é considerada fornecedora porque comercializou o produto, né? Aquilo ali, na verdade, foi um acidente de consumo, né? A pessoa passa uma chapinha no cabelo e perde o cabelo, é acidente de consumo, certo? Porque, em função, obviamente, né, de uma temperatura excessiva, né, é acidente de consumo. Tudo que se externaliza, que sai do produto e atinge o consumidor, é acidente de consumo, certo? Então, por ser um acidente de consumo, o prazo prescricional para a reparação desse tipo de dano é de 5 anos. É o artigo 27 do CDC. Então, cabe também invocar aqui, porque, como eu falei para vocês, é uma relação de consumo, né, pessoal? Então, cabe levantar aqui o CDC, tá? Em função disso. E todo acidente de consumo, pessoal, por que não tá? Ah, foi lá. Todo acidente de consumo, pessoal, a gente se depara sempre com o prazo prescricional, não é decadencial, de 5 anos. Ok? Prazo prescricional de 5 anos, tá? E aí, aqui, nós temos também a questão da responsabilização civil da empresa, né? Então, podemos invocar aqui também o artigo 12 do CDC, especificamente nesse pedido. Pessoal, por fim, depois de você discutir o mérito, a essência da contestação, vocês vão fazer os pedidos, né? Vão fazer os pedidos. Então, vai pedir o desprovimento do recurso de apelação. Claro, vocês estão contestando, então vai pedir o desprovimento do recurso, né? Vocês vão pedir o conhecimento, né? Tá? Desprovimento do recurso da apelação, conhecimento do recurso da apelação e o recebimento aqui da preliminar de contrarrazões, né? A condenação da ré ou da parte apelada, como vocês queiram, tá? E a majoração dos honorários advocatícios, né? Porque quem é condenado tem que pagar os honorários. Mas tá, beleza. Essa é a essência para esse caso prático, certo? Mas eu preciso falar para vocês que a gente pode anotar algumas dicas, digamos assim, né? De como estruturar a questão relacionada às contrarrazões, né? Então, o que vocês efetivamente não podem esquecer, certo? O que efetivamente vocês não podem esquecer? Primeiro, é uma resposta ao recurso que foi apresentado, né? Então, se foi um recurso de agravo de instrumento, você vai contrarrazoar acerca do agravo de instrumento. Se for um recurso de apelação, do recurso de apelação. Se for embargo de declaração, dos embargos de declaração. Então, premissa básica em relação às contrarrazões vai ser sempre essa, né? E aí, olha aqui o slide que eu coloquei para vocês. É sempre a lógica inversa ao recurso que está sendo apelado, né? Sempre ali, né? Ou você, se a sentença foi favorável, né, para você, você vai defender sempre a manutenção daquilo que foi concedido, né? E se não tiver algo que seja bom, nas contrarrazões, você vai pedir, rebater cada tese, pedindo a correção da sentença, né? É crucial, né, sustentar a validade da decisão contestada, né? Ok? Bem, e aí vocês vão, obviamente, citar os dispositivos legais. Eu peço especial atenção, porque se vocês estiverem diante, por exemplo, de um
como que eu posso dizer? Vocês estão diante de uma relação de consumo, claro que vocês vão ter que mencionar o CDC. Não adianta. Reconheceu, pessoal, observou a presença ali, né, da figura do consumidor, vai ter que dar uma corridinha lá, né? Lembrando que a responsabilidade civil no direito do consumidor, quando ela é pelo vício, ela é uma responsabilidade, pessoal, que tem prazo decadencial. Se for uma responsabilidade pelo fato, vai ser uma responsabilidade, vai ter um prazo prescricional de 5 anos. Né? Então, sempre que tem um acidente de consumo, sempre que houver um acidente de consumo, vocês vão estar diante ali, de fato, do prazo prescricional de 5 anos. Né? Ok? Bem, o que mais que a gente tem de importante aqui em relação a contrarrazões? Existem pedidos que são típicos, né, de contrarrazões. São as principais solicitações em contrarrazões. Primeiro ponto, pessoal, é pedir o desprovimento do recurso de apelação. Não tem como. Todos os pedidos lá no final, vocês vão ter que colocar, né? Vão pedir ali o desprovimento do recurso de apelação. Vão defender ali a manutenção da sentença de primeira instância. Porque, veja bem, por que você vai pedir a manutenção da sentença? Porque se a outra parte apelou, é porque ela não gostou da sentença. E certamente, se ela não gostou da sentença, não é, pessoal? É porque a sentença deve ter sido favorável, tá? Para a parte, né, que vai contrarrazoar, certo? Então, vocês têm sempre que pedir o desprovimento da apelação, defendendo a manutenção dessa sentença, porque a manutenção, certamente, a sentença foi favorável, né? E é fundamental isso aí, certo? Para fazer, né? Para elaborar aqui o pedido de contrarrazões, certo? Aí, olha só, manutenção integral. O que é isso, né? Vocês vão solicitar a manutenção integral da sentença, né? Garantindo que os direitos da parte apelada sejam resguardados sem nenhuma modificação. Porque, de novo, se a parte contrária apelou, ela não gostou, ela está pedindo para reformar. E reforma, nesse caso aqui, não seria interessante, porque foi favorável para a parte, né? Também pedir condenação em custas aqui, né, pessoal? É comum, tem que pedir. Pleitear a majoração dos honorários advocatícios, né, com base no artigo 85, né? Parágrafo 11 aqui do CPC. Tá? São pedidos, esses 3 pontos aqui são sempre pedidos típicos que estão sempre relacionados à apelação, né? Bem, a gente tinha falado do caso prático, né? Esse slide terminou que ficou mal posicionado aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos nos atentar para algumas armadilhas que podem acontecer na prova da OAB, tá bom? Eu falei no começo aqui da nossa aula o que para vocês? Eu falei que o prazo, a regra geral, é sempre 15 dias, ok? Sempre 15 dias. Muito bem. Só que se for embargos, pessoal, vocês precisam se atentar para esse prazo de 5 dias. Embargos, o prazo para contrarrazoar é de 5, então tem que ficar atento, tem que mencionar isso, né? Porque, como eu falei para vocês, o prazo ele vai espelhar o tipo de recurso que foi interposto pelo outro lado, pela outra parte, né? Bem, quando vocês estiverem fazendo contrarrazão em razão de um agravo, olha a dica de ouro aí. Matérias que comportam agravo não devem ser em preliminar, tá? Honorários. Majoração de honorários deve ser solicitada sempre. Intimação. Preliminar exige intimação do apelante sempre, né? Rebater todos os pontos do recurso, lógico, né? Rebatendo para manutenção. E também falar, né, se for o caso, que decisões interlocutórias, então, se houve ali a decisão em razão de um agravo, por exemplo, né, sem preclusão, ali podem ser arguídas, podem ser levantadas, né? Então, resumo do checklist aqui das contrarrazões. Identificação, então vai verificar que o recurso, qual que é o recurso e vai fundamentar de forma correta,
porque quando você for contrarrazoar, é a resposta do recurso que você visualizou, então, se for apelação, contrarrazão é a resposta da apelação, né? Se for agravo, do agravo. Se for embargos, dos embargos, e por aí vai, né? De novo, tem que se atentar à questão das preliminares, e se é preciso dar uma reforçada aí no estudo, porque realmente na nossa livezinha de 1 hora aqui, né, não dá para trabalhar todas as preliminares, então vocês vão dizer lá, vão observar se tem decisão interlocutória sem preclusão, vocês vão observar a questão do prazo, então calcule corretamente os dias úteis, precisa calcular certinho, né? E rebater ponto a ponto. Coração pulsante das contrarrazões é fazer rebater ali, ponto a ponto, em relação ao que foi levantado no recurso, né? Ok? Tranquilo? Amores, falem comigo. Dúvidas? Tranquilo, professor. Zenilton, tá tranquilo. O negócio aqui desapareceu, foi de você. Espera aí, de novo, meu. Nada, professor. Só escutando só a voz mesmo. Tá. Deixa eu só tentar compartilhar. Peraí, que eu acho que deu um. Esse material é só lá no site do IESB, né, professor? Eu posso dar para o Ira para ele postar lá, porque eu não sei. Hein, Ira? Tem alguma forma de disponibilizar esse conteúdo para eles? Professora, só se colocar no e-mail, mandar no e-mail, mas vai para todos os alunos do IES. É, né? Aí não faz sentido. Pois é. Separado assim, não. Ah, Zenilton, Então, se você quiser, manda um e-mail para mim que eu mando para você. Sim, mando sim, envio sim, professora. Envio sim. É pelo seu e-mail, né, que eu vou enviar o meu e-mail. É. Beleza, então. Pronto. Então, deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa em aberto, né? Só revisando. Identificar o recurso interposto, já foi falado, né? As duas folhas, a primeira para o juízo que sentenciou, a segunda contendo as razões das contrarrazões, né? Se atentar que, a depender do recurso, a gente vai trabalhar com prazo, né? Específico daquele recurso. O endereçamento tem que estar certinho, não pode estar errado. Qualificação, eu gosto sempre de colocar a qualificação completa, mas fiquem à vontade, né? Muito bem. Aí vocês vão colocar que vai oferecer contrarrazões à apelação e, na sequência, e vai pedir, né, o recebimento posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça, certo? Muito bem. Aí, nas razões, vocês vão fazer a síntese do processo, vão colocar preliminar se houver, vão tratar do mérito, no mérito a gente bate ponto a ponto, né? Vão falar dos honorários e depois os pedidos finais, que sempre vai começar com não conhecimento do recurso, desprovimento do recurso, manutenção integral da sentença, majoração dos honorários, né, advocatícios, certo? Aí vocês vão colocar no final termos em que pede deferimento, local, data, advogado e tchau. E é isso. Contrarrazões é uma peça muito tranquilinha, pessoal, muito rápida, inclusive, de ser produzida. E, sinceramente, se alguém realmente for fazer OAB na área civil, é excelente que caia contrarrazões, até porque ela dá menos trabalho do que a própria apelação. E se for uma contrarrazão de embargo, do mesmo jeito, não vai mudar nada, né? O rito, digamos assim, vai ser o mesmo e não tem muito mistério, né, pessoal, a ser apresentado. Então, por isso que eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, porque essa é uma peça muito rápida, realmente. Francisco, tudo certo? Vou voltar aqui, porque tá botando slide, aí fica travando a imagem. Professor, eu encaminhei o meu e-mail no chat aí. Você conseguiu ver? Meu e-mail chat? Sim. Não, Zenilton, vamos fazer o contrário? Faz assim, ó. Pegue o meu e-mail e aí você me pede que eu te mando. Vamos fazer assim?
Sim, Coloca lá, envia tudo. bruna.real. Vou anotar aqui para você no chat. Envia no chat. bruna.real@iesb.edu.br. É esse aí. Você me envia, depois eu te mando de volta aí o slide. Certo? Beleza. Certinho. Tá. Francisco, dúvidas? Vitor, dúvidas? Caio, dúvidas? Joia. Então, meus amores, por hoje é só, tá? Pronto, a live vai ficar disponível para vocês no YouTube, né? Tudo certinho. Eu agradeço a presença de vocês e até um próximo encontro, né, gente? Se Deus quiser.